Cruzeiro que segue a pré-temporada com o Ronaldo Fenômeno de volta aqui em BH. O torcedor na expectativa de resolver a questão do transfer ban. A equipe do Ronaldo está trabalhando e trabalhando muito para tentar esta solução ainda nesta segunda-feira, para que os reforços possam ser inscritos até amanhã, 7 horas da noite, no bid da CBF, e o Paulo Pessolano podendo contar com eles no duelo de quarta-feira diante da URT. A venda de ingressos já começou. Tem ingresso a partir de R$10 para quem é sócio naquela categoria Time do Povo. Então, a venda já no sistema do sócio torcedor do Cruzeiro. Agora, uma informação importante nesta manhã de segunda-feira é uma negociação avançada do Cruzeiro com o lateral esquerdo Matheus Bidu, 22 anos. Eu acompanhei o Bidu nas duas últimas disputas de Série B, um ótimo lateral esquerdo, e o Cruzeiro tem uma negociação avançada e é aguardado o Bidu, a chegada dele é aguardada para as próximas horas em Belo Horizonte, para fazer exames e assinar contratos. Os detalhes ainda estão sendo definidos desta negociação. Uma informação que foi antecipada pelos nossos colegas, o Júlio Nascimento, melhor dizendo, lá de Campinas, e também os amigos da Cruzeiro Esportes. Eu e o Guilherme Pio confirmamos, e o Bidu virá mesmo para ser mais uma opção. Eu já te chamo aqui no Rádio Esportes, Léo Figueiredo. O Cruzeiro tem o Rafael Santos começando como titular, tem o Matheus Pereira e agora devendo ter também o Matheus Bidu. Léo, bom dia. Bom dia, Samuel Venâncio, bom dia a todos. Olha, não é o Roberto Carlos, não é o Marcelo, mas é uma grande contratação para uma disputa de Série B. Eu também acompanhei o Bidu junto com você, né, Samuca, nessas duas últimas edições da Série B pelo Guarani. O Matheus Bidu é um lateral esquerdo que tem muita qualidade no apoio, bate muito bem na bola, faz bons cruzamentos. Ele se destacava sempre no time do Guarani. É um jogador protagonista. Ruim para o Matheus Pereira, ruim para o Rafael Santos, para os garotos do Cruzeiro, mas o Matheus Bidu é muito mais lateral do que os dois hoje. Matheus pode desenvolver, o Rafael pode desenvolver, o próprio Matheus Bidu, que tem 22 anos, ainda pode crescer muito na carreira, mas tecnicamente é um ótimo jogador. Te diria que, fechando, será uma das melhores contratações do Cruzeiro para esse ano de 2022. Chega para ser titular e, se bobear, dono de bola parada e tudo. Uma baita contratação está fazendo o Cruzeiro, Matheus Bidu, viu, Samuca? Esse não é aposta, não. Esse a gente já sabe que é bom de bola. Pois é, e aí, Alexandre Simões, a gente só vai ver porque o Bidu é jovem também, mas está mais consolidado do que até mesmo o Rafael Santos, que vem de uma boa Série B pela Ponte Preta, que é rival do Guarani de Campinas. E tem ainda o Matheus Pereira. Serão 3 jovens laterais pela esquerda e de repente também pode pintar alguma oportunidade para negociação. O certo é que o Bidu tem negociação realmente avançada para vir reforçar o Cruzeiro. Aos poucos, o elenco vai ficando com uma composição bacana para o técnico Paulo Pessolano, hein, Simões? Pois é, exatamente, Samuel. Bom dia. E com uma cara de Série B, né, que é o fundamental para o Cruzeiro nessa temporada de 2022. O Cruzeiro, pela primeira vez, o Samuel, e a gente precisa ser justo, tá? Eu acho que já desde o final do ano passado, o Cruzeiro resolveu realmente encarar a Série B como ela tem de ser encarada. O Cruzeiro não teve isso em 2020 e por outras razões, porque era toda a turbulência da questão da renúncia do Wagner, de conselho gestor, de eleição. E 2021 não teve por incompetência para conseguir fazer a gestão de um time que iria disputar a Série B com praticamente a obrigação, entre aspas, de retornar. O Cruzeiro tem um grupo, sim, em condições de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Matheus Bidu, concordo com você, concordo com o Léo, é um jogador que, além de ter experiência na competição, tá, ele tem um bom nível técnico, e aí a gente precisa destacar que a gente está falando de Série B, e pode crescer no Cruzeiro e render, porque é um trabalho de captação.
Existe a revelação, que é quando você cria o garoto nas suas categorias de base, e existe a captação, que é quando você pega jogadores nessa faixa etária aí de 21, 22, 23 anos, traz para o seu clube, desenvolve esse atleta, ele se destaca e você ainda consegue, de repente, lucrar com a venda dele. O Cruzeiro já fez muito isso num passado recente, né? A gente pode citar um caso, por exemplo, que é o caso do Ramires, que é um caso típico disso, e o Matheus Bidu tem sim potencial e tem esse aspecto que o Léo destacou, né? A bola parada, e na Série B a bola parada parece ser mais importante ainda do que na Série A, não sei se você concorda, Léo. Concordo, Simões. E Samuel, para sacramentar os elogios que estamos fazendo aqui ao Matheus Bidu, tô pegando números dele na Série B do ano passado. O Bidu só não jogou mais do que o Rafael Navarro no Botafogo, ele atuou 35 das 38 do Guarani, foi o jogador que teve mais participações diretas em gols do Guarani, também teve a maior média de interceptações por jogo, ou seja, tem nada de aposta. O Bidu, para jogar a Série B no Cruzeiro, é uma grande contratação, Samuel. Pois é, e no momento aqui eu tava numa ligação aqui, achei que vocês estavam vendo aí para dar uma segurada. Pois é. Mas eu tô apurando aqui sobre essa possibilidade de vinda do Matheus Bidu. E vou falar com uma pessoa importante aqui. Tô achando que algum lateral pode ser negociado. Daqui a pouco vamos voltar aqui no segundo tempo do Cruzeiro, no Rádio Esportes. Ô, Samuca, sim. Só para, então, eu e o Simões aqui tentarmos especular, ô Simões, entre Rafael Santos e Matheus Pereira, na minha opinião, são dois bons laterais, né? A saída do Rafael para jogar na Ponte Preta foi boa, ele fez uma boa temporada, mas e vejo ele mais valorizado hoje do que o Matheus Pereira. Matheus Pereira, quando apareceu na lateral do Cruzeiro, né, virou titular e era o Matheus e boa. Depois teve uma queda. O Rafael foi pro futebol paulista, que chama mais atenção. Lógico que a Ponte Preta não é a vitrine, que é o Cruzeiro, mas ele vem de uma temporada melhor do que o Matheus Pereira. Então, se tivesse que especular qual aí da base do Cruzeiro a turma tá querendo, eu acho que seria o Rafael. Ô, Léo, o Rafael, ele teve um 2021 melhor do que o Matheus Pereira. Por outro lado, eu vejo o Matheus Pereira com mais potencial que o Rafael. Agora, o jogador precisa querer também para acontecer, né? E eu acho que o Matheus ainda está vivendo um processo de amadurecimento, mas eu acho que o Matheus Pereira é mais jogador que o Rafael, mas o Rafael teve um 2021 melhor e isso eu acho que conta mais para um momento de negociação, porque quem está contratando um jogador está contratando para um momento, né? Então eu acredito nisso, mas eu acho o Matheus Pereira, no conjunto da obra, tem um potencial maior. Mas concordo com você de que o Rafael, em 2021, teve uma temporada superior. Além da bola, o Samuel Venâncio, o Matheus Pereira precisa ter muita cabeça no lugar. Diversos jogos a gente viu o Matheus ficar mais esquentado e até mesmo os jogadores adversários já, desde o início do jogo, provocando o Matheus, procurando, né, dando uma chegada, aquela beliscada no tornozelo, porque sabe que o Matheus é mais esquentado. Faz parte também dessa maturação, de atingir a maturidade como um atleta profissional. Ele é jovem, mas é preciso ter cabeça no lugar, porque o Cruzeiro sempre vai ser muito visado. Sempre, os grandes são sempre muito visados. E um lateral esquerdo do Cruzeiro, garoto que é esquentado, a turma vai sempre pegar. Você vai se relembrar, tirando o caso do Jorge Henrique, foi uma baita covardia com ele, mas em alguns momentos a turma sempre chegava ali e o Matheus ficava esquentado, Samuel. Pois é, e com certeza. Então vamos seguir apurando. Com certeza, um lateral esquerdo dificilmente vai continuar. Você não vai ficar com 3 no elenco com a chegada do Matheus Bidu. O Rafael Santos começa a temporada como a primeira opção. Claro que vai ter o Bidu aí quando tiver já no elenco, brigando forte para ser o titular. E vamos ver essa situação do Pereira. Daqui a bola, Milton Naves, atualizando aquela informação que trouxemos há pouco, o Matheus Bidu, lateral esquerdo, ele já está na Toca da Raposa 2 com o Lucas Andrino, que é o empresário dele, para finalizar os detalhes desta negociação, a vinda aqui para o Cruzeiro. Ele será o terceiro lateral esquerdo no elenco,
e com isso pode ser que um deixe o Cruzeiro nos próximos dias. O Cruzeiro tem, começando a temporada, o Rafael Santos como a primeira opção do técnico Paulo Pessolano e o Matheus Pereira agora correndo por fora. Então vamos acompanhar, quem sabe ele pode ser negociado no mercado ainda neste início de 2022. Sobre o transfer ban, o Cruzeiro segue trabalhando desde as primeiras horas do dia para tentar resolver essa situação. Não é um processo tão simples, envolve muita grana, envolve negociação com vários clubes e o Cruzeiro tenta acelerar este processo para fazer a transferência da grana e depois o comunicado junto à FIFA. Isso precisa acontecer ainda hoje. Lembrando que Suíça, o horário lá tá para frente, umas 4 horas pelo menos. Então, o Cruzeiro tenta acelerar o processo para que seja liberado para inscrever os atletas no BID. O torcedor até perguntou e assustou, porque há pouco foi publicado no BID o novo contrato do meia Giovani. Eu confesso que foi uma surpresa para mim também, porque o Giovani tinha o vínculo encerrado. Então eu achava que um novo vínculo precisava deste fim do transfer ban. Mas a informação que eu obtive é que não, porque ele manteve o vínculo com a instituição. Mesmo que o contrato se encerrou, é possível renovar, já que ele estava aqui no Cruzeiro. Então o Giovani ganhando condição legal de jogo, o meia que permanece nesta temporada de 2022. O treinamento desta segunda-feira já finalizado e a gente segue acompanhando passo a passo se isso vai se resolver, porque é importante. Ontem até, Léo Figueiredo, eu comentei com o Panzi e com o Emerson Romano, na nossa grande resenha, que se o Pessolano não tiver todos os reforços à disposição, eu acho até que ele não vai se expor nesta estreia no campeonato estadual. E aí poderia, claro, colocar o sub-20 todo em campo, porque não é time. Por exemplo, quando a gente pega Rafael Cabral, Rômulo, Maicon, Sidney e Rafael Santos, Nonoca, Pedro Castro, Marco Antônio, Giovani, Vagninho e Thiago, o Rafael Cabral precisa do registro, Maicon precisa, Sidney precisa, Pedro Castro precisa e o Vagninho. São 5. Para ele tirar 5 do time e colocar outros 5, ele não treinou essa equipe ainda. Não sei o que você pensa, Léo Figueiredo. Samuel, eu ouvi você ontem com o Romano, com o Panzi, e acho que o Pessolano, ele não trabalha com essa hipótese, né? De não ser pago o transfer ban. Você mesmo elucidou isso ontem, tanto que ele teve um jogo treino e em nenhum momento ele usou uma formação sem os atletas que não estão registrados ainda, né? Só com os que têm contrato, não teve isso. Exatamente. Se existisse essa possibilidade, ele já deveria ter trabalhado. Olha, primeiro tempo eu vou com o time que eu acho ideal, agora a segunda etapa eu vou jogar aqui, porque se não resolver a situação do transfer ban, eu vou montar o time com os que estão aqui para ter um time bem equilibrado, tentar montar um bom time para começar bem o Campeonato Mineiro. Como isso nem aconteceu, não passa pela minha cabeça, com toda sinceridade, que o Cruzeiro não pague o transfer ban. Outra coisa, o Pedro Martins deu entrevista, quinta, sexta-feira da semana passada, dizendo que seria pago. Quinta. Na quinta. E mais uma coisa. Aí, olha, eu que cansei de elogiar o Ronaldo, a chegada dele, a própria saída do Fábio, porque eu acho que o Ronaldo tá pensando no Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro não tem condição de pagar um goleiro como o Fábio. Mas se o Ronaldo não consegue chegar e pagar os 22 milhões, ele nem devia ter comprado o Cruzeiro. Se ele não consegue chegar e fazer esse aporte de 22 milhões, que é urgente... Tem uma informação no meio disso, Léo. Ele não assinou o contrato ainda de compra definitiva. Então será que isso tem alguma coisa... Se ele pagar o transfer, eu imagino que ele vai comprar em definitivo. Se ele não pagou o transfer até agora, será que é porque ele tem algum receio desse acerto definitivo? Porque não tem como. O Ronaldo, quando comprou a SAF do Cruzeiro, ele sabia desse transfer ban, a sua direção sabe, todos eles sabem, e o Cruzeiro precisa pagar. Tanto que o Cruzeiro fez contratações, precisa registrar os jogadores. Então, com toda sinceridade, não passa pela minha cabeça que o Ronaldo não pague esse transfer ban para o Cruzeiro começar o campeonato. A compra, então, pode não acontecer?
existe uma possibilidade. O próprio Ronaldo disse isso nessa Samuca, que não passa pela cabeça dele, que não está no planejamento, que ele sabe tudo que ele está encontrando, que cada gaveta que ele puxa é um problema e é verdade, mas o Transferban já era publicamente conhecido que o Cruzeiro precisava pagar. O Cruzeiro fez contratações, boas contratações, precisa registrar os jogadores. Samuel, eu tenho quase toda certeza, e tomara que isso aconteça, na turma do bate-bola, você trará de manchete que o Transferban foi pago. Não, eu só quis falar uma coisa que eu também não tenho dúvida que vai pagar isso. Só que não é um processo tão simples e é processo burocrático. Aí, se a gente for começar a falar isso, aquilo, só com base em opinião, a gente vai dizer 50 hipóteses, mas é que é um processo muito burocrático para se colocar 20, 23, 25 milhões sem você ser o dono. Então, isso é uma das coisas também que a gente tem que ter muita cautela e cuidado com a informação para trazer para todo mundo aqui na Itatiaia. Claro que o Ronaldo mesmo já falou que são dívidas emergenciais e que ele vai assumir, mas claro que existe um processo muito além, muito burocrático para que tudo se resolva e para que se tenha garantias também de qualquer grana que você coloca no clube neste momento. Meio treinamento já finalizado nesta segunda-feira, uma segunda que começa bastante agitada no Cruzeiro e segue o trabalho da equipe do Ronaldo para solucionar essa questão do Transferban. Meia Giovani já teve o novo contrato publicado no BID, ganhando condição de jogo, ele que acertou a permanência para a temporada 2022, lembrando que essa renovação ela não implica naquele fim do Transferban, já que ele se manteve na instituição. Lateral esquerdo, Matheus Bidu, juntamente com o empresário, finalizando os detalhes da vinda aqui para o Cruzeiro. O jogador já até se despediu lá no Guarani com os companheiros e vem para reforçar o time celeste na temporada de 2022. Fica a dúvida, mas pode ser que Matheus Pereira seja negociado pelo Cruzeiro ainda neste início de 2022. Show de bola!